Estamos voltando ao nosso programa Hashtag Projetos, no segundo bloco, e vamos falando aqui sobre sustentabilidade. Estamos aqui com o Diego, o arquiteto, que tem feito grandes projetos sempre pensando na sustentabilidade, que é a preservação do nosso planeta, de uma forma geral. Diego, como a gente estava falando sobre os projetos, o que é importante também num projeto é fazer a especificação dos materiais, né? Os métodos construtivos. E aí, o que você fala sobre isso aí? Como é que é feito? Então, é importante estar definindo na etapa de projeto também qual o método construtivo que vai ser para aquela edificação. Se vai ser alvenaria comum, concreto armado, papelão, bambu, madeira. Então, assim, para a nossa realidade aqui do Brasil, a grande parte a gente acaba usando o concreto armado mesmo. Mas em outros países, por exemplo, China, Japão, eles já fazem uso de outros materiais como bambu, madeira, até mesmo papelão para estar construindo grandes obras. Um exemplo que a gente tem é o Shigeru Ban, que é um arquiteto japonês, e ele fez grandes e várias construções em papelão. Então ele pegava essas bobinas de papelão, emendava uma na outra e criava grandes construções. Um exemplo que a gente tem é essa igreja, que ela é toda, a estrutura dela é toda feita com esses tubos de papelão. E em cima dessa estrutura existe, por exemplo, uma cobertura? Sim, ele fez provavelmente é uma lona, algum material bem leve, porque toda a estrutura é de papelão, né? Então você não pode colocar uma cobertura muito pesada. Então ele resolveu isso colocando uma espécie de lona para estar cobrindo isso. Se a gente olhar nessa outra imagem, a gente consegue ver que eles usam uma lona até meio transparente até para estar entrando luz natural nesse ambiente. Então aqui é um outro ângulo dessa obra onde a gente consegue ver bem a estrutura feita de papelão. Viu? E a durabilidade, assim, no caso do papelão, a gente se acha meio esquisito mesmo em termos de durabilidade. Sim. A preocupação da manutenção, preocupação com, por exemplo, incêndio, né? No caso, essas obras, a maioria delas, no caso dessas feitas de papelão, são obras efêmeras. Elas são feitas para durar um certo tempo e depois serem desmontadas. Outras obras que ele fez também bastante foi casa para refugiado. Então, como são construções efêmeras, você tem que atender uma demanda naquele momento, você não tem tempo de construir casas de alvenaria. Então, ele acabou solucionando isso com essas casas feitas também com tubos de papel. Sei. Então, não são construções feitas para durar 100 anos, obviamente, sim, mas ela supre a necessidade naquele momento. Então, o projeto sustentável, você tem que considerar isso. Para que é a sua construção? Ela é para durar 1 ano, para durar 10 anos ou é para durar 100 anos? Então, tudo isso você tem que considerar na hora de você projetar. E também, outra coisa que você tem que considerar é a vida útil dessa construção e também quando você desmonta ela. Se ela é desmontável, se você tem que demolir, o que você faz com esse resíduo dessa construção. Então, você tem que pensar na construção desde o projeto até a ocupação. Todo esse processo você consegue fazer de uma maneira que agrida menos ao meio ambiente. Até o descarte, então, do material utilizado na construção. Isso, por exemplo, falando um pouco já de execução de obra sustentável, para você ter uma obra sustentável num canteiro de obra, você tem que ter uma mão de obra um pouco especializada. Para quê? Porque você tem que fazer a separação desses materiais para você estar reciclando. Então, assim como a gente faz na nossa casa, separa papel, plástico, lata, na obra a mesma coisa. Você tem que separar o que é concreto, o que é feito de bloco cerâmico, o que é madeira, o que é ferragem. Então, dentro do próprio canteiro de obra, você já tem que fazer essa separação desse material, gesso também, para depois estar mandando para essas usinas de reciclagem, que tem, infelizmente, poucas ainda no Brasil. Sim. E existe também a preocupação, a gente está falando de obras individuais, mas existe a sustentabilidade, a gente sempre tem que pensar, e é fundamental que se pense,
no todo, né? Numa cidade sustentável. Então, é importante que, vamos dizer, as cidades, os municípios tenham leis, né, que fiscalizem, né, que normatizem as construções para que a cidade ela tenha um desenvolvimento de forma a não degradar, né, de você poder ter vamos dizer assim, a natureza preservada e o ser humano saber conviver com isso, né, para ter o menor prejuízo possível no nosso planeta. Então, como é que é? Parece que você comentou comigo de cidades na China sobre planejamento sustentável. Um projeto de uma cidade chinesa para 30 mil habitantes, onde eles tentaram implantar ao máximo conceitos de sustentabilidade para aquele projeto. Aí, então essa imagem, por exemplo, é de uma cidade que foi planejada? Isso, ela está em fase de projeto, acho que já está começou a ser executada. Isso é na China? Na China. Então ela prevê uma população para 30 mil pessoas, ela tem essa linha férrea cortando toda a cidade para promover o transporte. E ela é praticamente uma floresta. O nome desse projeto Deixa eu pegar aqui. Ali a gente vê que até as coberturas são aproveitadas, né, para o verde, né? Isso, porque essa camada verde ela ajuda tanto no conforto térmico quanto acústico e serve também para filtrar, despoluir a atmosfera local. Se a gente pensar, a China é um dos países mais poluentes do planeta, que mais emitem gases no planeta. Então, esse projeto foi pensado para estar absorvendo uma boa parte desse gás emitido pela China. E, além de estar preservando todas essas espécies vegetais, toda a fauna, flora, está sendo preservada nessa cidade. Então, esse projeto então que a gente vai ver agora é um projeto... Então, esse é um outro projeto desenvolvido na China, e essa torre ela tem um formato de um copo de leite. Por quê? A ideia desse formato é você ter uma grande cobertura fazendo sombra em todo o edifício, e essa cobertura mais extensa serve para estar captando a água da chuva. Então, todo esse miolo, essa parte mais azulada, ela é toda feita de painel fotovoltaico para estar captando a luz e produzindo energia. E as bordas, ela capta a água da chuva. O que seria o pistilo dessa flor é uma turbina eólica para a produção de energia também. Então, é mais um exemplo de um edifício que tem esses conceitos de sustentabilidade. Aí eu até comecei a pesquisar, eu falei, deixa eu ver se está saindo do papel, se é só projeto. E, para minha surpresa, está quase pronto. Eu achei algumas fotos já executado. Então, nessa imagem a gente consegue ver o projeto já em andamento, com tudo que foi planejado inicialmente. Então, a gente pode ver que depois eu vou mostrar essa outra construção, essa aí. A gente vê que é a mesma coisa. A gente tem aquele elemento sempre fazendo sombra na fachada de vidro. Nesse caso aí, parece umas escamas, né? Então, muita coisa é copiada das formas da natureza. Então, a gente chama de... essa maneira de copiar da natureza, a gente dá o nome de biomimética ou biomimetismo, que é você se inspirar nas formas da natureza para estar solucionando algum problema que você tem. Então, muita coisa é feita também baseado nisso. Porque, querendo ou não, tem muita matemática por trás da natureza. Então, se a gente pegar a concha do caramujo, enfim, a teia de aranha, tudo segue uma proporção matemática que vai sempre, como eu vou dizer, atender a necessidade daquilo. Tipo, a natureza ela não faz nada nem a mais e nem a menos. Ela faz exatamente aquilo que ela precisa. Então, até voltando para a nossa questão de projeto, é o mesmo caso da estrutura. Um bom projeto, ele tem que ter um bom projeto de estrutura. Por quê? Porque a estrutura vai ser feita, vai ser calculada para aquele projeto. Então, você não vai ter uma estrutura nem superdimensionada, você vai ter superdimensionada, você vai ter
mais resistência do que você precisa, só que você vai acabar gastando mais material para estar fazendo isso. E nenhuma estrutura subdimensionada, senão o seu edifício pode cair. Então você tem que calcular uma estrutura exatamente para aquilo que o seu edifício necessita. E é a mesma coisa, da mesma maneira que a natureza age. Ela não vai fazer uma estrutura de um galho de árvore mais resistente do que ela precisa. Ela vai fazer exatamente para aquilo que é. Então, um projeto sustentável, tudo é pensado. Não tem como você isolar uma coisa e tudo tem que ser bom para todo mundo. Então, é mais ou menos uma síntese do que seria esse pensamento sustentável. Que bom, eu acho que aí mostra realmente eu acho que você falou uma coisa bastante interessante, que quanto mais a gente se aproximar daquilo que já existe na natureza, né, a gente vai estar se aproximando de uma perfeição, né, que é essa perfeição, né, de Deus, da criação, né, de tudo, os nossos planetas, essa perfeição que a gente vê, né, de animais, de plantas, e realmente se a gente conseguir, vamos dizer, copiar, né, de uma forma, né, já essas estruturas da natureza, eu acho que é um grande avanço, né, porque realmente se dá certo ali numa flor, que nem aquela flor do copo de leite, né, tem todo realmente um porquê, né, daquele formato, né, de como você falou, captar água de chuva, fazer sombra, de repente até outras coisas a mais que fazem com que justamente essa palavra sustentabilidade esteja incluída nesse processo todo. E eu queria saber, Diego, é o seguinte, sobre as obras, a gente sabe, por exemplo, a gente fala muito em reciclagem, né, de usinas. Como que você vê essa parte da reciclagem em si, dos materiais utilizados em obras? Bom, em relação à reciclagem desses materiais de obras, a gente está tendo um grande avanço da indústria. Antigamente quase nada era reciclado, mas hoje já estão pensando em novas soluções. Uma delas, por exemplo, o plástico utilizado nas embalagens de alimento, ele não pode retornar como embalagem de alimento reciclado, é uma proibição da Anvisa. Uma solução que a indústria encontrou foi transformá-la em madeira. Então, até trouxe aqui uma amostra, que é uma madeira plástica feita com plástico reciclado. Então, uma das soluções que a indústria está encontrando. Fora isso, a gente consegue ter vários exemplos. Um outro exemplo que a gente tem é o isopor, que é muito divulgado que o isopor é um material que não é reciclado. E é errado, na verdade, ele é reciclável. A única questão dele é que ele não é viável economicamente para reciclar. Por quê? Porque é um volume muito grande por um peso muito pequeno, porque o isopor é praticamente 95% ar e 5% plástico. Então, naquele volume tão grande, você só tem ar. Então, os coletores de reciclado, eles acabam não pegando esse material, porque para eles comercialmente não é viável. Mas é um material reciclável, você consegue tirar o ar desse plástico, e hoje em dia eles fazem rodapé, ornamentos, conseguem fazer outras coisas com esse material que antes era descartável. No caso do concreto, você consegue reciclar ele triturando ele, e você usa ele como agregado para fazer pavimentação ou alguma coisa nesse sentido. Você só não pode usar ele por uma função estrutural, mas para você fazer pavimentação de piso, calçado, alguma coisa assim, você consegue estar usando esse concreto triturado, reciclado. Se tiver uma trituração e depois fazer peneirado, vamos dizer, né, ver a granulometria, de repente até dá para usar em estrutura também, mas aí precisa de algumas etapas que realmente, como você falou, para ser sustentável tem que ser econômico. E às vezes essa parte de economia começa a ter muita, vamos dizer, processo muito, né, elaborado, que aí então isso custa e aí deixa de ser sustentável. Mas realmente esse material que você mostrou aqui da madeira, a gente tem utilizado em obras, às vezes até para deck. Sim. E a gente percebe também em móveis tipo cadeiras, bancos, são utilizados esse tipo de material que realmente, assim, olhando o produto final, a gente tem a impressão de ser madeira. Sim. Eu recomendo bastante para área externa em função de tomar sol e chuva, né?
A madeira comum ela não tem essa resistência se ela fica no tempo, se ela fica ao tempo. Ela precisa de uma manutenção, né? Isso aqui já... Essa elimina essa manutenção. Não tem manutenção. Não retém umidade, não pega cupim, então ela tem vários outros benefícios. Sim. O único contraponto dela é o valor, o custo dela realmente é um custo mais elevado que o da madeira, mas é o que eu falo, a vida útil acaba se pagando. Se você faz um deck de madeira, todo ano você tem que dar uma manutenção. Nesse caso, não, você vai colocar lá, né? Eles dão 10, 15 anos de garantia desse produto tomando sol e chuva. Então, para a área externa, eu sempre indico esse material. Para fazer móveis, cadeiras, não necessariamente, você pode utilizar madeira comum também. Mas para a área externa, eu sempre acabo indicando esse material por todas essas qualidades que ele tem, né? Sim. E sobre o reaproveitamento, por exemplo, então você, vamos dizer, tem essa reciclagem, né, para transformação em outros materiais, mas também tem, muitas vezes, o reaproveitamento daquele material. Por exemplo, madeira utilizada em obra, muitas vezes a gente utiliza para formas, que a gente utiliza ali, descarta e aí acaba, vamos dizer, jogando no lixo. Mas, em vez de jogar no lixo, a gente pode até utilizar de outras formas, né? Como Sim, você tem alguns estudos sobre que é bacana isso? Você estar sempre pensando, avaliando o método construtivo, se você vai fazer de alvenaria, se você vai fazer metálica. Desculpa, eu perdi a sua pergunta. Por exemplo, reutilização da madeira, ou, por exemplo, de reutilização do material sem a necessidade de transformar ela numa outra coisa, né? A madeira a gente consegue utilizar... Peraí, deixa eu pensar. Tipo, por exemplo... que realmente a madeira você não tem muito o que fazer, assim, você faz a forma, por isso que de repente fazer em concreto armado não é tão sustentável. Assim, né? Por isso que é bacana você de repente partir para outros métodos construtivos. Deixa eu pensar como que a gente fala disso. Tudo bem. Aí pode usar como combustão para... Então, eu estou dizendo assim, numa obra, né? Então vamos dizer assim, que é uma obra sustentável. Então tem não só uma equipe que tem já treinada, que tem todo um conhecimento de separação de material, de como utilizar aquele material, como também de saber como o destino daquele material, né? De repente ele pode ser usado para queima mesmo, para poder, vamos dizer, de repente fazer um novo produto daquilo, né? Então é isso que eu digo, essa sustentabilidade no sentido de todo aquele material utilizado, de não ter desperdício. Sim, é importante sempre numa obra ou qualquer coisa que a gente vai fazer é reduzir ao máximo a quantidade de resíduos que a gente produz. Então, uma obra, ela gera muito resíduo. Você tem a madeira que você faz as formas, você tira desenforma essas estruturas e você faz o que com essa madeira? Então, boa parte dela acaba virando combustível, queima para fazer energia. Mas aí na obra que você tem que ter esse uso racional dos materiais. Um erro muito comum o pessoal vai fazer a massa de assentamento, o concreto, alguma coisa assim. Então eles já fazem um monte para usar o dia todo. E é uma coisa errada, porque o cimento, a partir do momento que você adiciona água, você tem 1 hora para estar moldando esse cimento. Depois dessa 1 hora ele perde esse tempo de química dele, esse tempo de pega que a gente fala. Ele já não vai servir, não vai ter a mesma qualidade do que um concreto feito ali na hora. E o pessoal tem uma cultura muito errada. Eles fazem um monte de massa e vai colocando água durante o dia, vai usando aquele mesmo material. Depois, mesmo em argamassa de revestimento, você vê casas que tem aqueles trincozinhos, né? Aquelas fissuras que a gente diz que realmente é decorrente a essa química que acontece com o cimento e a água. Depois de um determinado tempo, ela começa a perder resistência, começa a fazer essas trincazinhas, que não são trincas, às vezes, estrutural, né? Se for no concreto, aí é muito perigoso, mas se for no reboque, fica aquela sensação ruim de desconforto, né?
Mas nós estamos terminando o segundo bloco e daqui a pouco nós vamos voltar falando mais sobre sustentabilidade. Nós vamos falar sobre já a operação, ou seja, como a utilização, o dia a dia dentro de uma residência, dentro de um prédio, como que é você ter um dia que você vai acordar e vai usar esse dia com a utilização, né, dos equipamentos da casa, mas de forma sustentável, de forma a não degradar a natureza. Então, até daqui a pouco.